Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Hazá e lá. Vamos reagir às tolices de Evangelvaldo mais uma vez? Então vamos ver aqui esse pastor, né? Que é muito inteligente, é um homem muito inteligente, mas é um homem iludido, enganado, que pensa que tem a Chokhmat Adonai, a sabedoria do Kadosh Baruch Hu, mas não tem. É só uma pessoa cheia de dogmas e ilusões, uma pessoa que inclusive rejeita, né, a Torá, dizendo que a Torá foi abolida, que, olha só, né, que o Deus do Antigo Testamento era outro, diferente desse, né, do Novo Testamento, sendo que a própria Escritura diz que, inclusive para eles, né, cristãos, que não há sombra nem variação de mudança no Criador, né, mas eles, né, criaram, né, um Deus novo. Na verdade, o segredo disso é muito fácil, né, para aqueles que são os mecubalinhos, cabalistas, compreenderem, né? Então, vamos ver um pedacinho só aqui dele falando do anticristo, né? E a ideia aqui é que o anticristo, né, vai enganar os cristãos, né? Eu até postei um comentário aí dizendo que os cristãos não precisam ser enganados. Eles já são enganados, porque eles são edomitas. Eles são a própria religião do anti-Mashiach, né? Que é a religião de Edom, né? Cujo príncipe, né, é Samael, Haz Veshalom, que o pessoal chama de Lúcifer. Só que eles não sabem disso, né? Não obstante, né, o cristianismo, desde que surgiu, né, mata, enforca, tortura, queima, mutila, decapita e assim por diante. Por quê? Porque é a religião do anti-Mashiach. É a religião que é contra a Torá, né? Então vamos ver aqui, gente, um pedacinho. Já tinha dito que o espírito do filho da iniquidade, do homem da iniquidade, como ele chama aqui, João chama de anticristo, e ele chama de homem da iniquidade, mas é o mesmo personagem, e ele diz que há algo, há um poder que o detém. Bom, eles não sabem, né? Mas quem é esse homem da iniquidade que eles tanto falam, né? Que eles associam aí com o anticristo, né? Esse homem da iniquidade que eles não sabem é Adam Belial, né? Que é um mundo, né, da Sitra Ahará, né? O lado oposto à santidade, né? É o universo das clipote do mal. Eu já falei, né, que a palavra miklipot, ou seja, que provém das cascas malignas, dos órgãos de Adam Belial, tem a gematria igual a 666, que é um atributo do anti-Mashiach, que eles também não sabem disso. Diz no verso 6, para que ele só se manifeste em ocasião própria, no tempo próprio, não antes disso. Mas João nos advertiu de que estavam no mundo, nos dias dele, uma quantidade enorme já de anticristos. E ele diz que essas pessoas, ele as encontrava dentro da comunidade da fé. Dentro da comunidade da fé. Ele não estava falando... E aqui tem outra questão, né? Eles pensam que essa comunidade da fé, que eles chamam de igreja, palavra essa que não existe, né, no aramaico nem no hebraico, é uma palavra que vem do grego, né, que a palavra no hebraico é kehilá ou kehilot, até mesmo nos textos traduzidos da Hitegalut, né, que é a revelação, que eles chamam de Apocalipse, né, é chamada kehilot, Shevá kehilot, as 7 congregações, né, as 7 comunidades. Não tem essa palavra igreja, né, do sentido chamados para fora. E outra coisa, Yohanan, né, era nazareno, e os nazarenos, inclusive, são citados já no Tanar, né, que era um grupo de pessoas que eram os guardiões, os protetores da sabedoria mística do Zohar Sagrado, da Kabbalah. Isso está registrado nos livros antigos. Então eles criaram uma ideia de que esta prática mística, né, de Yohanan e seus amigos, né, os talmidim, os discípulos, eram uma tal de igreja que nem existia, né? De gente fora. João, na primeira epístola, e em todas as alusões dele, está falando de gente que ele diz eram dos nossos, saíram do nosso meio e foram se tornando seres do engano, seres do não evangelho, até do anti-evangelho.
Outra coisa, ele nem sabe o que é evangelho lá antigamente, né? Que é a Bessorá, né? Que é o evangelho, as boas novas, não tem nada a ver com esse dogma cristão. Essa imagem aqui é muito interessante, né? Que é bom falar nisso, né? Eu até escrevi aqui no comentário deles dizendo assim, olha, o anticristo é um dogma, né, cristão, com a qual os cristãos se iludem de que são sagrados, que são santos, e não são, né? Por quê? Porque a santidade só vem através da prática da Torá. Não existe santidade sem Torá, não existe Kedashá, santidade sem Torá. Tanto é que, por exemplo, você vai cumprir um preceito, você vai cumprir uma mitzvah da Torá, um preceito, como por exemplo a recepção e a santificação da Shabbat, você tem que então recitar a brachá, a bênção, né? Que é, por exemplo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav, que nos santificastes com os teus preceitos, com os teus mandamentos, com as tuas mitzvot. Ou seja, não existe santidade ou santificação sem prática de Torá. E como o cristianismo, que é o anti-Mashiach, rejeitou a Torá que criou o universo, porque até mesmo para eles, né, os cristãos, né, o Novo Testamento diz o quê? Né? Primeiro capítulo de João, né, Bereshit hayah davar, ve'adavar hayah et Elohim, né? Ve'a Elohim hayah adavar. Ou seja, traduzindo, né, no princípio estava a palavra. O que é a palavra? Eles dizem é Jesus. Não, é a Torá. Tanto é que a gematria disso é a mesma gematria de Torá, né? Uma das gematriotes secretas de Torá. Então, quando o próprio cristão no Novo Testamento diz Bereshit hayah davar, ve'adavar hayah et Elohim, e a palavra estava com Elohim, a palavra é a Torá, e a Torá criou o universo. Através da Torá, Elohim criou o universo. Então não existe santidade sem Torá. É uma ilusão. Foram divulgando, são trazidos por esses homens de iniquidade, porque desviavam o caminho não só da verdade, mas ensinavam essas pessoas a colocarem o pé no engano, e a viverem de engano em engano, e a se viciarem, se condicionarem, se alimentarem da mentira, até que a mente entra num estado reprovável e frequentemente não sabe mais voltar. Então tá aí, né? Aí eles vão dizer que, né, por exemplo, o anticristo vai aparecer para enganar os cristãos. Olha, os cristãos já são enganados. Eles já são iludidos pelo próprio principado deles, que é Samael. Né? Por exemplo, essas adorações, essas orações não chegam ao Kadosh Baruch Hu. Quem pega tudo isso é o próprio demônio, é o próprio anjo caído, é o próprio Samael, que é o principado sobre o cristianismo, que foi escrito, né, no Zohar Sagrado, que eles rejeitaram, por exemplo, a sabedoria do divino. Né? Foi escrito que quando o Kadosh Baruch Hu foi dar a Torá a Israel, ele chamou todos os príncipes angélicos das nações e ofereceu a Torá para cada um deles, e eles foram rejeitando. Até que chegou no príncipe de Edom, que é Roma, e de Roma veio o cristianismo. E o príncipe de Edom foi chamado diante do Kadosh Baruch Hu, e o Kadosh Baruch Hu disse, né, você aceita a minha Torá? E o príncipe de Edom, que é Samael Hasbe Shalom, disse, o que está escrito nela, como se ele não soubesse, né? E o Kadosh Baruch Hu pulou direto para o preceito que sabia que ele não ia aceitar. Não matarás, não assassinarás. E o demônio disse, não, Deus me livre, Hasbe Shalom, eu não aceito essa Torá, eu não quero essa Torá, porque se você me der essa Torá, toda a minha autoridade sobre esse mundo vai cessar, porque a minha autoridade sobre esse mundo vem do derramamento de sangue, do assassinato que é regido pelo planeta Ma'adim, que é Marte, que é Ares, que é o deus da guerra. Né? Então aí você tem, né, o segredo de por que o cristianismo assassinou, matou, perseguiu, torturou, queimou, mutilou, decapitou, né, asfixiou, né, e continua enganando e matando esses líderes, né,
por mais inteligentes que possam parecer, são os líderes do engano, eles são os próprios anticristos, né, da qual ele está lendo aí. Né? São esses líderes religiosos cristãos. Não existe nenhum pastor, nenhum que seja um sábio, porque se fosse, eles iriam fazer o quê? Techuvá, e iam conduzir o povo a aceitar e praticar a Torá. Portanto, eles mesmos são os anticristos, não existem outros. Né? Não precisa nem ver o restante, né? Já dá para ter uma ideia do tamanho do engano que essas pessoas, na qual essas pessoas caminham, né? Então, o próprio antimachia, que é Edom, né, que é o cristianismo, né, o dogma enganoso no qual essas pessoas já estão inseridas, né? Eles são o próprio anticristo, só que eles não sabem disso. Isso significa que todo mundo lá dentro é mau, perverso? Não. Podem existir pessoas lá transmigradas, né, que no momento que enxergarem a luz da Torá, vão fazer, né, a techuvá, né, a mudança, e vão sair da terra de Edom para a terra de Israel, a terra da consciência espiritual, a terra elevada do santo, abençoado seja ele. Então é isso. Gente, Shalom, Hazá e Laá.